Vou falar com vocês aqui hoje sobre um cliente que chegou até o escritório sofrendo de osteoartrose, que é uma condição que desgasta a cartilagem que reverte as articulações. Acaba causando muita dor e um desconforto muito grande para a pessoa que tem essa condição. E esse cliente chegou até o escritório com um benefício indeferido. A gente verificou o indeferimento e constatou que era por falta de incapacidade laborativa. Então, a gente analisou a documentação médica dele e verificamos que ele recebeu um benefício de 2013 até 2020. O benefício foi cessado porque ele não conseguiu dar entrada no pedido de prorrogação do benefício por falha do sistema do INSS. Então, a gente verificou toda essa situação e vimos que a melhor maneira que tinha para fazer com esse cliente seria requerer novamente uma perícia judicial para, assim, tentar conseguir esse benefício para ele. E foi isso que fizemos. A gente deu entrada no benefício previdenciário dele, de auxílio por incapacidade temporária, e nesse benefício foi marcada a perícia médica avaliativa. Ele passou por essa perícia e o médico perito do INSS constatou que, de fato, ele estava incapaz de exercer as atividades laborativas deles por um prazo de pelo menos 12 meses. Mas quando esse médico perito analisou a situação dele, ele colocou a profissão dele lá na perícia como lavrador, quando na verdade esse meu cliente, a profissão dele de fato, era lacrador. E aí o INSS impugnou o laudo médico, tendo em vista que a profissão que foi avaliada, a incapacidade, era diferente da que de fato o cliente exercia. Na impugnação, o INSS solicitou que o médico perito se manifestasse se esse cliente estaria incapaz para exercer a profissão de lacrador. O perito esclareceu o laudo anterior, informando que mesmo assim o meu cliente continuava incapaz de exercer as suas atividades laborativas de lacrador. E aí ele acabou que ele sugeriu para o meu cliente o afastamento das atividades laborativas pelo prazo de 12 meses. Acontece que o juiz de primeiro grau acabou julgando improcedente esse processo, tendo em vista que no laudo médico pericial, o médico informou que a doença era congênita, ou seja, que o meu cliente já tinha nascido com aquela doença e que, por isso, a doença era anterior à entrada desse meu cliente no regime geral de previdência social. Acontece que o juiz acabou que confundindo doença com incapacidade laborativa. Foi justamente em cima disso que a gente fez o recurso. O que acontece? A pessoa pode ter nascido ali com uma doença, mas essa doença não o torna incapaz. Tem pessoas que têm condições aí de saúde, de doença de saúde, desde o nascimento, mas essa doença não o torna incapaz, então ele não teria ali direito a um benefício previdenciário. Mas acontece que esse meu cliente, ele nasceu com esse problema de saúde, realmente de fato congênito, mas ele está incapaz de exercer as suas atividades laborativas por um agravamento desse problema de saúde. E foi justamente esse agravamento que o tornou incapaz para o exercício das suas funções laborativas. É fato que o próprio INSS já atestou isso quando concedeu para ele o benefício ali no ano de 2013 até o ano de 2020. Então, como que um perito do próprio INSS informa a data do início da incapacidade no ano de 2013 e um juiz julga improcedente um pedido porque a pessoa nasceu com um problema de saúde que não o tornava incapaz, que deixou o incapaz depois de longos anos, né, depois dele estar maior de idade. E, inclusive, esse meu cliente, ele já vinha ali trabalhando por muito tempo, né? E ele só se tornou incapaz, creio eu, por conta mesmo da exposição dele ao trabalho. E aí foi justamente essa exposição às atividades laborativas que o tornou incapaz. É importante frisar, pessoal, que a Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios previdenciários, ela dispõe lá no artigo 42, parágrafo 2º, com o seguinte teor: a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez. Aí é o ponto crucial aqui. Salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão
ou agravamento dessa doença ou lesão. E o artigo 59, parágrafo 1º, dispõe: não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Então, é nesse fato aqui que reside todo o nosso recurso. O cliente, de fato, ele nasceu com uma doença de origem congênita, porém, por agravamento dessa doença, ele teve a incapacidade detectada. O próprio INSS já ratificou essa incapacidade do ano de 2013 ao ano de 2020, então não há nada que se falar em incapacidade pré-existente. De fato, a doença é pré-existente, mas a incapacidade ela sobreveio por progressão e agravamento. E aí, a gente está pedindo a reforma da decisão baseado nesse argumento.